Nossa pergunta é a literatura, especialmente a literatura infantil. Literatura, de maneira mais ampla possível, são todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis de produção escrita das grandes civilizações. A leitura mais atenta deste trabalho perceberá que esta visada inicial que toma o autor tinha muito mais a finalidade de destacar o princípio ontológico, uma manifestação universal da condição humana, do que propriamente uma definição precisa ou exata do que é literatura. É algo que estaria em todo o ser humano, quase que como por condição humana. Essa necessidade de fabular. Bom, de certa maneira, mais do que dizer o que é literatura, ele está falando da matéria com a qual se faz a literatura, e, obviamente, neste momento está dizendo, aqui não considero o que é preciso considerar, sim, que é o trabalho humano, o trabalho histórico, o trabalho consciente de produção sobre isso, o que faz com que nem toda narrativa ou nem toda ficção possa propriamente ser chamada de literatura, diferentemente do que o primeiro trecho sugeriria. Na verdade, a definição demasiada ampla antes busca destacar um princípio, uma origem, um fundamento, do que propriamente apreender o isso de que perguntávamos. E a gente deve afirmar, nem toda fabulação, nem toda história é literatura. A literatura é um trabalho, é uma ação, e que se produz a partir dos próprios referenciais que esta ação e que este trabalho criaram como possibilidade. E por isso mesmo, como é um trabalho, e o trabalho faz parte da luta humana, da vida humana, da disputa humana, há disputa teórica e pragmática em torno do que seja literatura, desde definições extremamente engajadas e idealistas até definições extremamente cínicas, que parecem desprezar as contradições da existência e as diferenças éticas, estéticas, políticas e morais que há nos produtos e nas ações humanas. É preciso não cuidar com essas definições que desconsideram a história objetiva e as suas contradições, porque elas sempre levam a generalizações perigosas, porque maliciosas ou até mesmo porque ingênuas. Né? O objeto literário implica três coisas. Primeiro, a construção de objetos autônomos com estrutura e significado. Segundo, a literatura é uma forma de expressão. Ela manifesta emoções e visão do mundo, dos indivíduos e dos grupos. Três, é uma forma de conhecimento, inclusive com incorporação difusa e inconsciente. Como isso não é senão produto da história, será sempre preciso ver como são os critérios que podem determinar o que é literatura dentro dos processos históricos que a constituem como um produto da própria história e da própria sociedade. E com isso percebemos a ingenuidade que existe naquela leitura generalizadora de que tudo é literatura. Ainda o Cândido. O conteúdo só atua como causa da forma, e a forma traz em si, virtualmente, uma capacidade de humanizar devido à coerência mental que pressupõe e que sugere. Causa original, e aqui é o ato criador do artista que faz a arte. Ele está falando da literatura, caberia para qualquer arte. O causa original, isto é, o material bruto a partir do qual o produtor escolheu a forma, se torna a ordem. Por isso, meu caos interior também se ordena e a mensagem pode atuar. Toda obra literária pressupõe essa superação do caos, determinada por um arranjo especial das palavras e fazendo uma proposta de sentido. Agora temos um sentido mais exato do fazer literário, do produto literário. A literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação. Tem papel formador de personalidade. Isso, especialmente na sociedade ocidental, se percebe o peso da literatura, até mesmo a sua força na escola. A literatura
confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Com isso, ele adverte para a limitação de uma perspectiva instrucional ou meramente de entretenimento do que possa ser aquilo que realmente queremos entender por literatura ou que devamos entender por literatura. O cínico dirá, bom, essa é a sua perspectiva, a de outro será outra. Essa ideia do cínico nega o valor. Né? O cinismo é, nesse sentido, se pretende aético, né? Como se pudesse existir um indivíduo no mundo separadamente da ética da própria existência. A literatura não é uma experiência inofensiva. Ela é uma aventura que pode causar problemas psíquicos e morais, como acontece com a própria vida, da qual ela é imagem e transfiguração. Esse trecho tem um peso tremendo, porque eu fico imaginando, no caso, de novo, de pensar a própria literatura infantil ou a sugestão de um livro para crianças e jovens numa perspectiva de educação moral rígida e restrita a um valor fechado. Não. Então, eu não posso dar literatura para as minhas crianças, porque ela é uma experiência que ofende, ela agride, ela ataca, ela ameaça, ela traz riscos. Ou então eu vou ter que inventar uma certa literatura, que já não é mais literatura, anódina, neutra, boazinha, que instrui positivamente, porque eu não quero que o meu bebê, ou que a minha criança pequena, ou que o meu jovem, ou que eu adulto tenha problemas psíquicos e morais. Aliás, como se os problemas psíquicos e morais nascessem da arte ou nascessem do conhecimento, e como se a ignorância salvasse alguém das dores morais e dos problemas psíquicos. Normalmente é o contrário. A ignorância intensifica os problemas psíquicos e morais exatamente porque os esconde, porque os recalca, porque não nos faz perceber que eles existem. A literatura é a arte que se produz pelo dizer e que produz dizeres. Só é literatura se é texto. Bom, qual a consequência imediata disso? O que se faz sem palavras é ou pode ser arte, mas não é literatura. E mais, o que se faz com palavras e não é arte, não é literatura. Então, essas duas definições são muito importantes. Eu posso fazer muitas coisas com as palavras, posso fazer filosofia, posso fazer ciência, posso fazer uma homilia, posso fazer um discurso, posso fazer uma conversa normal, posso fazer infinitas coisas com as palavras. Mas isto não é literatura. Por outro lado, eu posso produzir arte neste sentido de produzir o inusitado, da percepção do inusitado humano, da expressão do belo, e não usar as palavras. E nesse caso eu fiz arte, grandes artes, mas não fiz literatura. Absolutamente não fiz literatura. Isso traz um problema sério para a literatura infantil, do que se produz como livros infantis, normalmente chamados de livros de literatura infantil, podem ser livros infantis, desde uma perspectiva da infância, mas certamente não são literatura. Né? Alguns podem ser, inclusive, grandes artes, mas não são literatura. E mais ainda, o protótipo do livro literatura infantil hoje é, no mínimo, a articulação de duas artes. Um diálogo intenso de duas artes que se apresentam de uma única vez para uma única totalidade. A arte das palavras e a arte das imagens. Ler e ver compõem a recepção atual daquilo que se chama literatura infantil. Mas são duas artes. A literatura, ela tem um enorme diálogo com as artes de ver, de ouvir, as artes do tocar, né? E por isso a pintura, a fotografia, história em quadrinho, o cinema, o clipe, a música, o teatro, a ópera, a dança, a escultura, todos esses guardam relações estritas com a literatura, né? Mais ou menos diretas, mais ou menos articuladas, e todas essas são grandes artes como tal. Algumas delas, inclusive, operam muito próximo do literário, até mesmo porque trazem a arte da palavra como parte delas, ou combinam a arte da palavra com a arte do representar, com a arte do cantar, como é o caso do teatro e da música, ou um clipe, ou pode ser uma instalação, e assim por diante. Né? Mas elas são artes, e as artes todas estão em diálogo e são muito interessantes. Tudo isso é arte, e tudo isso é bom.
Tudo isso é interessante, bom ou ruim, mas não é literatura, e muito menos literatura infantil.